Você pode ir só um pouquinho para frente. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Medical Talks. O meu nome é João Vita, eu sou gerente de negócios da AM Brasil, organizadora da Medical Fair, representante da Messe Düsseldorf, que organiza a Feira Médica na Alemanha, e da Medical Fair em mais de 13 países, inclusive a Medical Fair Brasil. Quero agradecer mais uma vez a FBAH, que organiza a Feira Médica na Alemanha, e da Medical Fair em mais de 13 países, inclusive a Medical Fair Brasil. Quero agradecer mais uma vez a FBAH, que organiza a Feira Médica na Alemanha, e da Medical Fair em mais de 13 países, inclusive a Medical Fair Brasil. Quero agradecer mais uma vez a FBAH. Boa tarde, pessoal. Parece que aparentemente a gente teve um probleminha com o áudio do João. João, dá uma confirmada no seu áudio, porque eu acho que teve algum probleminha aqui na hora da sua introdução, João. Estão me ouvindo agora bem? Sim. Agora sim, perfeito. Pode dar continuidade. A gente foi mutado na hora que você estava dando as considerações iniciais aí. Ok, então vamos voltar. Eu vou dar boas-vindas novamente a todos. Obrigado pela presença. Meu nome é João Vita, eu sou gerente de negócios da AM Brasil, organizadora da Medical Fair, representante oficial da Messe Düsseldorf, que organiza a Feira Médica na Alemanha, e a Medical Fair em mais 13 países, inclusive no Brasil, com a Medical Fair Brasil. Gostaria de já agradecer mais uma vez a FBAH, a Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, por essa nossa parceria contínua e permanente, e dizer que estamos respeitando o momento da pandemia, mas muito ansiosos para que muito em breve possamos nos reunir presencialmente. E enquanto isso, vamos tocando o barco por aqui em nosso canal oficial do YouTube, né? Hoje o nosso tema é um tema de altíssima importância e complexidade. Falaremos sobre emergência e atuação do socorrista em época de pandemia, né? Para falar sobre esse tema, a FBAH e a Medical Fair convidou um time aí de grandes especialistas. Eu vou apresentar a todos. Primeiramente, apresentar a nossa querida mediadora, a Fernanda Júlia Barbosa Campos. A Fernanda é engenheira civil, mestre em gestão ambiental e sustentabilidade, pós-graduada em administração hospitalar, engenharia clínica e vigilância sanitária e epidemiológica, especialista em saúde baseada em evidência, cursando pós-graduação em direito público municipal, professor em pós-graduação em administração hospitalar, e atualmente a Fernanda é assessora da superintendência do Hospital do Servidor Público Municipal e membro do Conselho Fiscal da Federação Brasileira dos Administradores Hospitalares, certo? Para tocar essa bola com a Fernanda, 3 feras aqui, vou começar pelo Dr. Maurício Mittenberger, ensaiei o sobrenome dele, estou falando direitinho. O Dr. Maurício, ele é médico pneumologista, com especialização em urgência e emergência, pós-graduado em administração de empresas e autogestão em saúde, médico intervencionista e regulador, médico intervencionista e médico regulador intervencionista, atuando no SAMU. Diretor médico da MK Consultoria e Saúde, com foco em gestão de cursos de qualidade assistencial, instrutor pela American Health Association e pela American Safety and Health Institute, em diversas modalidades, ok? O Gilberto Luiz Leite Filho, ele é enfermeiro, com MBA em urgências e emergências, especialista em UTI adulto, com ênfase em cardiologia, integrante da equipe do SAV e CIV no SAMU,
CEO da Eagle Cursos de Especialização e Aperfeiçoamento no Atendimento a Emergências, instrutor pelo American Safety and Health Institute e docente no curso de pós-graduação em Urgências e Emergências. Para finalizar esse time, o Dr. José Antônio Volpiani, ele é médico proctologista, cirurgião geral, coordenador do planejamento estratégico e do pronto-socorro do Hospital do Servidor Público Municipal. Fernando, eu vou passar a bola para você tocar e dizer o seguinte, as minhas primeiras considerações. Quando essa pauta chegou para nós, eu fiquei aqui pensando e imaginando, né? Porque a gente só imagina, a gente não sabe, não. A gente acha que imagina a complexidade e a importância da atuação do socorrista nesse momento, né, de alto índice aí, infelizmente, né, em relação à pandemia e da preocupação que esse profissional deve ter, primeiro como ser humano dele mesmo, né, como um pai de família, ou uma mãe de família, integrante aí, se cuidar pessoalmente, cuidar de toda a paramentação aí da atividade, né? E também da logística, né? Porque hoje tempo é vida. Não é isso, Fernanda? Bem-vinda e boa sorte. Correto, João. Bem-vindo, obrigada. Eu queria agradecer, dar as boas-vindas a todos que estão aqui conosco, dar as boas-vindas para os nossos debatedores que estão conosco, né, doutor Maurício, doutor Volpiani, com Gilberto. Queria agradecer à Medical Fair por essa oportunidade e à FBH, que está fazendo 50 anos esse ano, né? Então, parabéns para a FBH, muito orgulho da federação, né? E queria agradecer também a todos os que estão aqui assistindo a gente, né? A gente vai hoje conversar sobre um tema muito importante, é um tema que, nessa época, a gente está vivenciando na pele, né? Seja com parente, com familiar, seja através de notícias no jornal, o jornal só fala disso, né? Então, é um tema muito importante. A gente vai hoje tentar compreender essas realidades, né, que eles vivem no dia a dia, né, que eles sentem na pele todos os dias. Então, outra coisa importante, né, vocês vão ver esse tema sobre vários pontos de vista. Então, vocês vão ter o ponto de vista do médico socorrista que pega o paciente ali na emergência. Em seguida, o Gilberto vai falar sobre o cuidado, né, a continuidade desse cuidado desse paciente. E, em seguida, vocês vão ver o ponto de vista do médico que recebe esse paciente no hospital. Então, acho que vai ser muito rica a nossa troca de conhecimentos, né? Eu queria dar início, então, com o doutor Maurício, perguntando para ele, doutor Maurício, a gente sabe que a rotina desse atendimento médico de emergência ela é tensa, né? Já em condições normais. Então, a gente queria entender como que esse atendimento está sendo nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. O senhor está mutado. Alô. Isso. Então, primeiro, boa tarde a todos, né? Um prazer enorme estar podendo debater esse assunto e nós que vivemos esse dia a dia somos apaixonados por isso e sempre é muito empolgante ter a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho aí da nossa atividade que, antes de mais nada, ela é muito gratificante. Não vou me alongar com agradecimentos em detalhe, porque temos um tempo controlado, mas não posso me furtar de agradecer a FBH, Federação dos Hospitais, e ao grupo da Medical Fair, né? Então, pelo convite e a oportunidade. Eu acho que primeiro cabe aqui falar rapidamente um pouquinho sobre o sistema de atendimento às emergências, né? Seja na área pública ou na área privada, o médico ele tem dois papéis que são papéis fundamentais. Ele tem um papel na regulação do atendimento médico, que é distante da ponta, não é exatamente no atendimento ao paciente, mas em todo o sistema de triagem e despacho do recurso adequado para o atendimento. E tem o papel do médico regulador.
E existe o papel do médico intervencionista, que é aquele médico que tripula a viatura, que tripula a ambulância, que vai estar na cena na hora de fazer o atendimento. Então, respondendo à sua pergunta, a rotina desses atendimentos durante a pandemia, ela mudou significativamente. E eu vou tentar dividir essa minha fala em 3 ou 4 pontos, que são os mais significativos, os mais representativos, mais emblemáticos desta mudança. Primeiro, a emergência depende de tempo-resposta. E o tempo-resposta, nesse momento de pandemia, em função de alguns cuidados que têm que ser tomados, ele aumentou. Eu tenho, hoje, quando eu saio para fazer um atendimento, o médico intervencionista, ele precisa, o médico e toda a equipe que tripula a ambulância, o condutor, o enfermeiro, eles precisam se proteger, né? Eles precisam estar protegidos para evitar que sejam, na verdade, mais uma vítima. Então, ele tem que chegar no atendimento e, nesses casos onde há uma suspeita de uma infecção pelo Covid, isso envolve uma paramentação que é aquela mesma que a gente vê nas reportagens de televisão de um profissional dentro da UTI. É o avental, é o gorro, é a máscara, é o face shield, enfim, é a luva, mas com um dificultor. A cada momento, a cada atendimento, é uma nova paramentação. Diferente de quando eu estou dentro de um ambiente fechado, que eu me paramento para fazer o atendimento e fico daquela forma durante um plantão. Claro, eu vou trocar uma luva, vou trocar uma parte daquela paramentação, mas no atendimento à emergência, a cada saída, e num plantão a gente faz uma média aí de 10, 12, às vezes, atendimentos, eu tenho uma paramentação nova. Isso gasta tempo. Então, o tempo-resposta para a emergência, ele piorou. O tempo da chegada da ambulância no local aumentou. E a nossa capacidade de atendimento também diminuiu, porque ao longo do dia, ao longo do decorrer do plantão, a ambulância, após cada atendimento, ela precisa ser preparada para o novo atendimento, né? Eu acho que o Gilberto vai ter um espaço melhor para falar sobre isso e com muito mais propriedade do que eu, mas de qualquer forma, isso alongou o tempo-resposta. Essa talvez tenha sido, até para a população, a pior consequência deste momento do Covid, né? Então, a segunda fala é sobre as rotinas do atendimento. Então, eu tenho que, dentro das rotinas do atendimento, destacar pelo menos 2 pontos. Existem alguns cuidados e procedimentos que são feitos, por exemplo, a intubação orotraqueal. Aquele paciente grave que precisa ser intubado, isso acontece na rua também, não é só dentro do hospital que isso acontece. E eu tenho hoje que usar alguns filtros, alguns equipamentos de segurança que protejam a equipe que está manuseando aquela situação, aquele evento médico. Isso também alonga um tanto o próprio procedimento, exige treinamento de toda a equipe dentro de uma capacitação que já aconteceu, né? E isso levou um tempo também para o sistema todo se estruturar para que acontecesse dessa forma, e em rotinas administrativas, né? Então, muito se falou na mídia algum tempo atrás sobre, puxa, o SAMU agora está fornecendo declarações de óbito. Em algumas situações, isso de fato acontece, ou aconteceu em alguns municípios, inclusive. E nos casos onde existe a suspeita, mas que eu não tenho a confirmação de que é um caso por Covid, existe uma ficha que é a ficha de investigação de óbito. E tudo isso alonga muito o atendimento dentro do domicílio. Então, o que acaba acontecendo? O número de atendimentos ao longo de um plantão ele diminui. A capacidade operacional do sistema ela é reduzida. E isso é uma grande consequência e grave consequência se a gente pensar em termos de população. Então, eu falei bastante da parte do médico da intervenção. Em relação ao médico regulador, a gente tem uma leitura também de que algumas estruturas hospitalares foram dedicadas a atendimento exclusivo do Covid. Porém, os outros casos de emergência, os traumas, os acidentes, eles continuam acontecendo. Então, a rede, ela sobrecarregou. O encaminhamento do paciente, hoje, ele exige um trabalho maior em termos de busca daquele recurso mais adequado para o tratamento do paciente que está sendo atendido no seu domicílio ou na via pública. Então, de uma forma, acho que inicial, né, para a gente compartilhar aqui a conversa, e quando a gente gosta do assunto, a gente tem
corre o risco de falar demais. E aí, para não monopolizar o assunto, eu acho que essa é uma boa introdução, né? A gente tem essas leituras de tempo-resposta, de mudanças de rotinas e condutas e de uma reestruturação na rede de referência e contra-referência em função dessas estruturas dedicadas ao Covid. Muito obrigada, doutor Maurício. A gente tem aqui uma pergunta já no chat, e a pergunta é do Antônio Azevedo. Ele pergunta qual tem sido o impacto nas emergências em relação às demais patologias e em função da suspensão, o adiamento ou postergação das cirurgias eletivas em tempos de pandemia. Se estamos focados apenas no Covid. Então, em relação ao atendimento pré-hospitalar, essa demanda impacta muito pouco, porque uma coisa que a gente não trabalha no APH é com quadros eletivos. A gente trabalha muito com as emergências e urgências. Mas, sem sombra de dúvida, a gente milita em hospitais também, e uma das formas de tirar um pouco da sobrecarga do sistema é reduzir o máximo o que se pode postergar em termos de tratamento. E as cirurgias eletivas entram dentro desta medida, dentro dessa iniciativa. Então, a resposta acho que pode ser dividida em duas partes. Sim, existe um represamento de procedimentos que são eletivos que podem esperar, que não demandam aquela urgência do tratamento, mas não existe uma dedicação exclusiva ao Covid. No atendimento pré-hospitalar, nós temos o atendimento dos casos de Covid, que obviamente cresceram e demandam muito da nossa atividade hoje, mas todos os outros atendimentos, eles continuam acontecendo da mesma forma, né? Então, e a dedicação tem que ser tão intensa quanto era antes. Para complementar o que o doutor está comentando, se me permitem, na verdade, o doutor até comentou já, inclusive, com relação à grade de referência alterada, né? Então, alguns serviços públicos, por exemplo, foram designados única e exclusivamente um hospital inteiro para atender casos Covid. E o que a gente faz com os outros pacientes que iriam para esses hospitais em outros tempos? Foram redirecionados para outras redes. Então, a assistência continua sendo prestada, só que com uma grade de referência diferenciada e diversificada para tentar deixar os casos de Covid o mais isolados possíveis, né? Joia, obrigada, Gilberto. Eu vou aproveitar o gancho e vou continuar com você. A próxima pergunta é para você. A gente queria que você falasse um pouco sobre os protocolos de segurança, tanto para paciente quanto para os profissionais, né? E o que mudou em relação a esses protocolos em relação à pandemia, né? Os atendimentos na pandemia. Tá certo, muito obrigado, Fernanda. Assim como meu colega, doutor Maurício, também não vou me alongar muito nos agradecimentos, mas eu quero deixar um agradecimento geral aí para todos que estão organizando esse evento maravilhoso e agradecer demais o convite e a confiança no nosso trabalho. Para responder a sua pergunta, a gente já trabalha dentro do ambiente pré-hospitalar, né? Basicamente, toda situação é uma situação de urgência até que se prove o contrário. Então, a partir do momento que entra um chamado via telefone para o SAMU, né, que é onde a gente atua, a gente já tem a premissa máxima de que aquilo é uma situação de emergência, e enquanto a gente não chegar lá e confirmar o fato, a gente não vai tirar isso da cabeça. Com o advento da pandemia, vem uma outra situação, né? A gente começa até, a gente brinca, né, que não existe emergência, ou seja, todos os casos serão graves e gravíssimos, a gente não tem como atender todo mundo ao mesmo tempo, pelo menos. Então, algumas coisas elas precisam ser respeitadas e priorizadas. Uma coisa que a gente tem sempre muito isso dentro de todo socorrista, todo enfermeiro, médico, enfim, condutor de ambulância, técnico de enfermagem, todo mundo que atua fora do ambiente hospitalar, é com relação à segurança, né? Então, eu seguro, ambiente seguro, paciente seguro, aí eu posso atender. Eu jamais, em hipótese alguma, posso me transformar numa outra vítima.
E quando a gente falava em outros tempos, isso era muito, vamos dizer, simples de fazer, né? Então, a máscara cirúrgica, luvas, macacão de manga longa, chegou na cena, ambiente todo mundo saudável, tranquilo, não tem foco de incêndio, nada, então eu posso atender, e o paciente vai estar no ambiente seguro, né? Não vai estar em rede de alta tensão, nada, então eu consigo atender esse paciente clínico. Com o advento da pandemia, as coisas já mudaram um pouco de figura. Então, hoje, o EPI, né, o equipamento de proteção individual que o socorrista tem que pôr e tem que tirar a cada ocorrência é muito maior do que simplesmente um par de luvas, né? Então, tudo isso acaba demandando um tempo muito maior para que a equipe possa finalmente chegar até esse paciente e confirmar ou não todas as informações que foram passadas via telefone, né? A gente sabe que o solicitante, quando ele precisa de um recurso aí, hospitalar móvel, né, que vai fazer a remoção hospitalar desse paciente aí, nem sempre ele consegue, não tem condições mesmo, né, por ser leigo, enfim, ou por estar nervoso, de passar as informações corretas para a gente. Então, quando a gente tem a premissa de uma emergência, a gente já sai confiando naquilo que foi falado e que o caso é o mais grave possível. Com isso, na pandemia, a gente teve um aumento do nosso tempo de resposta, né? Até pegando o gancho do que o doutor Maurício estava comentando sobre isso, num atraso no atendimento nosso de paramentação com todos os EPIs necessários, de até 4 minutos por ocorrência para colocar o equipamento, e na chegada tem mais 7 minutos para poder retirar todo esse equipamento. E a gente sabe, né, já é de conhecimento popular, que na desparamentação é onde tem o maior risco de contaminação do profissional. Então, a desparamentação precisa ser um pouco mais cautelosa, o local de descarte precisa ser adequado. Isso a gente está falando apenas do profissional, mas ainda existem outros 2 aspectos que precisam ser considerados. Um deles é o próprio paciente. Então, para poder deixar o paciente seguro, né? Lembra que são os 3 S's, né? Então, eu seguro, paciente seguro, você não é seguro. Eu estou seguro, mas e o paciente? Então, hoje, o paciente entrou, né, no sistema de urgência, já coloca uma máscara cirúrgica se ele não tiver a máscara de tecido, independente da queixa dele. Pode ser uma dor no dedo, vai pôr uma máscara para poder estar dentro da viatura. Os casos que são confirmados ou suspeitos de Covid, alguns serviços têm algumas tendas, que são estruturas metálicas ou de plástico e tal, que são colocadas sobre o paciente, ele na maca, e essa tenda é colocada sobre ele, para reduzir o ambiente do paciente e evitar a contaminação dele para os profissionais e para a viatura. Então, essas são as formas de garantir a segurança do paciente. E o terceiro momento seria a desinfecção das ambulâncias, né? Antes era feito um tipo de limpeza que a gente chama de limpeza concorrente a cada atendimento. Hoje, um caso desse é feito uma limpeza terminal a cada atendimento. E aí, não vou entrar em detalhes, mas o tempo que se gasta para poder fazer uma e fazer a outra é o dobro, né? Então, em uma você acaba gastando 5 minutos, na outra você acaba gastando 10 minutos, se você tiver os equipamentos apropriados. Quando você ainda usa recursos um pouco mais arcaicos, como água e sabão, você pode levar até 1 hora entre o processo de lavagem e secagem da viatura para ela ficar apta para um novo atendimento. Então, assim, do ponto de vista da segurança pessoal, individual, do paciente e do ambiente que ele está, infelizmente, a gente não tem para onde correr, vai demorar mais e é um mal necessário. Só para dar um exemplo, a gente tem cidades aí, municípios no interior de São Paulo, que acabam levando até 1 a 2 dias para a ocorrência ser atendida, né? Então, casos extremamente leves, que poderiam aguardar aí em torno de 4 horas para um atendimento verde, estão aguardando cerca de 2 dias para a viatura poder chegar na casa desse paciente. Então, é óbvio que estamos num cenário de guerra, né? Então... Gilberto, prossiga. Então, a hora que chega a remoção, o profissional vai para uma sala de descarte de EPIs e o veículo vai para um outro ambiente de descontaminação, assim, imediatamente. Quem faz a descontaminação da viatura, em geral, alguns serviços têm um fluxo diferente, mas em geral, 90% das vezes, é feita pelo próprio profissional.
Então, ele tem um descarte do equipamento individual de proteção e ele tem a limpeza e higienização da viatura para ela ficar apta para o novo atendimento. Hoje, produtos modernos aí, né, com um cunho microbiológico potente, você consegue em 10 minutos fazer uma limpeza terminal dentro de toda a viatura para ficar apta para o novo atendimento. Agora, alguns outros municípios e tal, que ainda trabalham com uma outra logística, acaba demorando muito mais. Então, pensa, tem município hoje que tem 2, 3, 4 viaturas de suporte básico de vida. Se cada uma delas ficar 1 hora parada no plantão, você perdeu meio-dia só lavando viatura, entendeu? Então, você não consegue dar conta da vazão necessária com o aumento do número de atendimentos que a gente tem hoje. Gilberto, só para complementar, essa parte do descarte de materiais, como tem gente participando interessada, já me falaram antes, você podia falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho mais? Claro, na verdade, todo o material utilizado, né, todo o EPI utilizado, ele vai ser descartado como material infectante. Então, isso é uma regra, tá? E alguns materiais que seriam de uso individual apenas, eles acabam sendo de uso privativo, né? Então, o próprio profissional ganha uma face shield e ele vai cuidar dela com o maior carinho possível do mundo, porque o serviço não consegue ter reposição de face shield a larga escala, né? Então, a gente está falando de vários Brasis, né? Lógico que dependendo do centro que você está, você vai ter um material muito melhor e tal, em muito maior quantidade. Mas a imensa maioria está trabalhando com esse tipo de equipamento, com higienização e reutilização desses, né, tecnologia dura que a gente chama, né? Agora, os materiais que são descartáveis de fato, esses não tem dúvida. Uma vez colocado, usou no atendimento, atendeu um paciente, você ficou 10 minutos com o paciente dentro da viatura, voltou para a base, né, ou até mesmo no local lá, antes de ir para a base, até, já faz a higienização da viatura, descarta seu equipamento no local apropriado infectante, e aí está disponível para uma nova ocorrência, né? Então, acaba onerando tanto tempo quanto recurso, né? Cada atendimento é um novo equipamento que está sendo gasto ali e de forma muito consciente, né? Perfeito, obrigada, Gilberto. A gente tem mais 2 perguntas no chat, mas eu vou deixar para o final, porque vai abranger o que vocês estão perguntando, tá bom? Vou passar para o doutor Volpiani, e a pergunta para o doutor Volpiani é: como que esses hospitais hoje, agora o paciente está chegando no hospital, como que esses hospitais estão recebendo esse paciente, como que eles estão preparados, se estão fazendo segregação necessária para o COVID? É isso. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar com todo mundo aí, com todos vocês. E eu vou falar sobre a atenção hospitalar. Vou tirar isso aqui, acho que eu posso tirar, né? Senão está dando eco. Ver se você consegue me ouvir direitinho. Sim, sim. Olha, eu gosto um pouco de história. Gosto, aliás, muito de história. E vou te contar, vamos relembrar um pouco a história das coisas e um pouco das amarguras que a gente tem para modificar a estrutura de um hospital para atender uma pandemia. História. Começou em Wuhan, lá do outro lado do mundo, né? Uma coisa tão distante que, honestamente, nós aqui dizíamos, isso não vai chegar nunca, não vai chegar nunca até nós, isso aí é muito longe. E aí, afinal de contas, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, né? Então, nós estamos protegidos aqui, né, desse mal. Acontece que, algum tempo depois, veio alguém que esteve lá fora, na Europa, e de lá para cá fez uma festa com 30 pessoas e ele testou positivo. Isso era começo de 2020, lá para janeiro de 2020. Quando foi fevereiro de 2020, nós sentimos o drama e sentimos que a coisa estava pegando mesmo e que não era brincadeira, não. Né? Apesar de Deus ser brasileiro, ele tinha deixado escapar alguma coisa a mais aí. E nós começamos a nos mexer. E ter que mudar a estrutura de um hospital. Eu, como coordenador de pronto-socorro,
eu acabei propondo, meio vivamente, eu acabei propondo uma divisão do pronto-socorro em dois. Eu acabei propondo que tivesse um pronto-socorro geral, que é o normal, que todos já conhecem aqui do HSPM, do Hospital do Servidor Público Municipal, e propus que se fizesse um pronto-socorro de síndrome respiratória, chamado gripário, covidário, etc. Teve briga, não foi fácil. Numa reunião com 20, 30 pessoas, alguns acharam que a gente estava certo, outros acharam que a gente estava exagerando na dose, que não era para tanto também. Acontece que o tempo passou e, de fato, se optou por fazer esse covidário, esse gripário, esse síndrome respiratória apartado. Foi um dos primeiros hospitais aqui de São Paulo a tomar uma decisão que não foi fácil, porque envolve estrutura. E o que nós fizemos? Nós fizemos, a 60 metros da entrada do pronto-socorro geral, nós fizemos o covidário, o gripário lá. E esse gripário, modéstia à parte, ficou muito bom mesmo. Foi um investimento espetacular. Era uma área grande onde se guardava material. E nós esvaziamos essa área. E nós fizemos uma recepção para o covidário, com a bancada, com proteção, etc. Fizemos 3 consultórios, uma área de espera, de recepção. Depois nós fizemos uma sala de medicação para aquele paciente que não precisasse ser internado, uma sala que dava para deixar cerca de 6 ou 7 pacientes no soro, na inalação, etc. Nós fizemos um salão com capacidade para 6 leitos ficar já internados, aguardando destino. Esses 6 leitos ficaram à disposição para as internações. E fizemos uma sala de emergência, uma sala vermelha, onde se pudesse, se for o caso, intubar e tratar o doente como se fosse numa UTI. Como se fosse numa UTI, com respirador, com monitor, com enfermagem, com tudo mais. A equipe desse gripário, a equipe deste covidário, é uma equipe específica. Lá era o administrativo do covidário, o médico do covidário, o intensivista do covidário, a enfermagem do covidário, e assim, o gripário. Né? E assim nós nos comportamos. Na porta do pronto-socorro geral, nós colocamos uma verdadeira força-tarefa. Uma verdadeira força-tarefa para proteger o pronto-socorro geral, para que não entrasse Covid lá. E essa força-tarefa era constituída por um pessoal administrativo, um pessoal da enfermagem e mais a Guarda Metropolitana. Também ficava lá conosco, para evitar qualquer problema maior, né? Para que as pessoas entendessem a nossa intenção. Isto é, quem chegasse com qualquer síndrome respiratória na porta do pronto-socorro geral era encaminhado ao covidário e lá era atendido. Ninguém entrava no pronto-socorro geral com qualquer sintoma respiratório. E mais do que isso, antes da porta do gripário, nós fizemos 2 tendas. 2 tendas, armamos lá 2 tendas. Para que isso aí? Para que o acompanhante, que eventualmente viesse trazer algum paciente com suspeita de Covid, não precisasse ficar dentro do covidário, acaba se contaminando. Então, ele ficava fora do covidário, aguardando a destinação do seu ente, do seu parente, do paciente, enfim. Né? Não precisava ficar lá dentro. Outra coisa, quando o paciente do covidário precisasse de uma avaliação do cirurgião de plantão, no pronto-socorro geral nós temos 3 cirurgiões, 4 clínicos, 2 neurocirurgiões, 2 ortopedistas, 1 psiquiatra, bucomaxilo. Se o paciente do covidário precisasse de uma avaliação cirúrgica, ele não vinha ao pronto-socorro geral. O cirurgião se paramentava e ia até ele examinar lá. Assim também o psiquiatra, que nós temos casos desse tipo também, viu, pessoal? Não é raro, não.
O psiquiatra vai lá, se paramenta e vai lá, atende o paciente psiquiátrico. Mais que isso, nós desenhamos um corredor, aí o doente está no meu convidado, mas ele tem que ou recebe alta, ou vai para a enfermaria, ou vai para a UTI. Nós desenhamos um corredor para destinar esse paciente para o hospital, para o corpo do hospital. Nós tínhamos um corredor específico. Mais que isso, nós tínhamos um elevador específico para poder chegar até a enfermaria e a UTI, se fosse o caso. Mais que isso, nós treinamos toda a força de trabalho, todo médico nosso, todos os médicos nossos, fizeram um curso de intubação rápida, exatamente para evitar o tal de aerosol, o espirro, a tosse, etc. Todos, inclusive os residentes, foi a eles oferecido um curso de intubação rápida. Com relação a isso, houve um grande apoio também da nossa anestesia, os nossos anestesistas. No começo, quando precisasse intubar, já que talvez alguns não soubessem, não tivessem grande expertise em intubação, etc., quando alguém percebia que havia um doente que que tivesse que ser intubado, a gente chamava o grupo de anestesia e um anestesista descia para fazer a intubação rápida, com proteção, com fio de cânula, com tudo mais, com os relaxantes, os anestésicos, etc., para evitar exatamente a questão dos aerosóis e da contaminação do meio ambiente. Bom, chegou uma hora que teve mais uma briga. E confesso, viu, pessoal, na primeira onda tive muito pouco aperto. Eu consegui defender muito bem aqui, não tive grande drama com isso aí. Mas chegou uma hora que eu já vou responder uma pergunta que foi feita aqui, com relação à suspensão de cirurgias de ambulatório. Nós temos aqui, né, Fernanda, particularmente, um quarto andar que é a boca que é a boca do laboratório, boca do banco de sangue e a ortopedia, tudo junto. Gente, se vocês soubessem, às 10 horas da manhã, aquilo era um verdadeiro mercado de peixe. Tinha gente à beça andando por lá. Quando nós vimos isso aí em plena pandemia, então, pedi encarecidamente que esvaziasse o hospital. No começo, mais uma briga. Por quê? Porque é um ônus suspender atendimento hospitalar. É um ônus suspender atendimento de ambulatório, né? E mais, e também pedir para suspender as cirurgias eletivas. E aí teve questões mil envolvendo. Inclusive, nós temos residência médica aqui, e isso aí é uma perda no treinamento em serviço. É claro, o residente não ia mais operar cirurgia eletiva, ia ter só cirurgia de urgência. E já vou responder uma pergunta sobre os casos que, de fato, precisassem ser operados. Aqueles casos, o câncer, né, pessoal? O tumor cerebral, esses casos aí, isso aí era analisado caso a caso. E aí, então, a gente colocava para dentro o câncer, o tumor cerebral, aqueles casos que realmente não podiam ser postergados. Então, a gente, de fato, dava prioridade a esse tipo de atendimento. As pessoas também não podem ficar com câncer esperando aí 2 anos para ser operado. Doutor Lupiani, deixa eu só te incomodar um pouquinho. Tem uma participante, Herder Silva, que, juntando com isso que o senhor está falando, ela diz que em outros estados as gestantes com Covid têm sofrido por dificuldades na assistência e ainda óbito. E aí, complementando o que o senhor está dizendo, né? O senhor atendeu os casos graves e a questão das gestantes. Bom, aqui nós não temos esse tipo de problema. Por sorte, nós temos aqui no hospital uma obstetrícia relativamente
vazia. Nós temos espaço suficiente para isolar. Se precisar isolar uma gestante com Covid, que acontece, nós arrumamos leito, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Bom, pessoal, aí veio a dita segunda onda. Esse covidário, essa equipe, não foi desmontada em nenhum momento. Em nenhum momento. Aí doutor, veio isso mesmo que eu ia te perguntar. Essa estrutura ainda permanece... Essa está mais brava, sim, senhor. Tá certo? Essa está mais nervosa. Então, vejam, se na primeira onda eu atendia lá 50 pacientes na porta, estou extrapolando o tempo? Tá, posso ir? Tranquilo. Então, tá, muito obrigado. É que a gente começa a pegar, é a paixão, é o amor pelas coisas, meu amigo. E aí é o seguinte, se na primeira onda eu passei pouquíssimo aperto, vou confessar, graças a Deus nós tomamos essas decisões antes, porque senão nós estaríamos estrepados de fato. Porque na segunda onda, se na primeira onda nós atendíamos 50 pacientes de porta por dia, na segunda onda eu cheguei a 120. Na segunda onda eu cheguei a 120 pacientes por porta. Um absurdo. E muita reclamação, tá? Vocês sabem como é isso aí. Também não tem tanto médico assim, a gente vai lutando com o que dá. E mais, na segunda quinzena de março, eu chegava de manhã às 7 horas da manhã no pronto-socorro e eu tinha de 20 a 25 pacientes internados para eu resolver para onde ia, sendo que 2, 3 ou 4 entubados naquela sala vermelha que eu mostrei, que eu falei para vocês, né? Naquela sala vermelha que era para ter eu tinha 4. Eu tinha que dizer. Então, de fato, nós começamos a passar um grande aperto. De novo, claro, tivemos que suspender o atendimento ambulatorial. Estamos sem cirurgia eletiva no momento, não dá para ter cirurgia eletiva. Estamos sim, atendendo aquele caso de câncer, a diretoria discute, acha uma brecha, todo o equipamento para poder proteger essa criatura de Deus. Então, aí, esses casos, sim, a gente acaba fazendo assim. Hoje, eu tenho aqui no hospital 30 leitos de UTI Covid. Eu tenho 30 leitos de UTI Covid. Eu tenho 13 leitos de UTI não Covid. Eu tenho 40 leitos de enfermaria Covid. E, olha, fica permanentemente cheio, permanentemente louco. Né? Quer dizer, não temos muita folga, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais... E agora, nessa semana, de fato, eu tive uma certa folga. A porta minha caiu para 50, mais ou menos, e eu tenho toda manhã, nessa semana, pelo menos 8, 10 doentes. Só! Só! Quer dizer, é o que tem, graças a Deus. E nesse ambiente, não sei se eu agradeço ou não agradeço, mas eu acho que eu fiz esse preâmbulo para vocês. Eu gostaria de ter mostrado esse ambiente do covidário aí por slide, eu não sabia que podia, mas ficou muito bom, muito clean. A diretoria entendeu perfeitamente, ajudou bastante. E mais, viu? Eu tenho uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que ontem nós recebemos aqui uma homenagem do prefeito e do secretário de saúde, uma coisa muito simpática que eu vim receber, não por mérito meu, longe disso, longe de mim a vaidade mundana, estou fora dessa aí, né? Mas eu vim receber por todos os meus parceiros, dos 2.700 companheiros aqui do hospital. Nós recebemos essa medalha aqui, o Prêmio Cidade de São Paulo, em reconhecimento pelo nosso trabalho. Honestamente, eu nem sabia que a gente merecia tanto, mas eu acho que mereceu. É uma medalha tão bonita, né? Então, eu quero mostrar, já que está todo mundo vendo a gente, nós fomos premiados. Muito obrigado a todos. Muito bom. Muito obrigada, doutor Volpini. Pergunta.
Essa última pergunta a gente vai fazer para os três. Vou juntar com algumas perguntas que vieram no chat, tá bom? Como lidar com a pressão dos profissionais, que os profissionais sofrem, dos pacientes e dos familiares durante o atendimento? O Antônio Azevedo também perguntou isso e ele complementa aqui, ó, quantas visitas, né, presenciais, como tem sido a comunicação do médico com os familiares. Também tem uma pergunta aqui que vocês podem também comentar, como estão cuidando dos colaboradores e das equipes. Quem quiser responder, fica à vontade. Acho que eu posso começar e depois os colegas me complementam ou me corrigem. A atividade, vou me limitar ao atendimento pré-hospitalar, depois o Dr. Volpiani vai falar da parte intra-hospitalar, que existem nuances e diferenças assim relevantes e significativas de uma para outra. Apesar de estresse ser um só, apesar de pressão ser a mesma, né? A forma como essa pressão acontece e o estresse que envolve, ele muda um tanto de figura no momento diferente do atendimento. No atendimento pré-hospitalar, a palavra estresse é sinônimo do atendimento, né? A gente está sempre na ansiedade de fazer um bom atendimento e lidando um pouco com o desconhecido. Acho que o Gilberto fez um comentário. A regulação médica se vale das informações que são colhidas por ligações telefônicas. Essas ligações são feitas por pessoas que estão no momento de angústia, no momento de necessidade, no momento de emergência, no momento de dor, e nem sempre as informações são as mais verdadeiras, seja pelo motivo que for, né? Então, ou porque, de fato, o interlocutor não teve a capacidade de expressar a verdade do fato que está acontecendo na frente dele, ou porque ele aprendeu que com uma pequena conversinha ou com uma mentirinha, ele tem um atendimento mais rápido do que se falasse de outra forma. Isso, na nossa realidade, é muito frequente e essa é uma grande dificuldade da regulação médica. Os TARMs, os técnicos de atendimento em regulação médica, eles têm esta pressão de discernir, né? Então, vou começar a falar da pressão no começo do atendimento. O TARM, quando recebe a ligação, a primeira coisa que ele tem que fazer é discernir o que está sendo, de fato, demandado e entender de que forma ele tem que encaminhar na velocidade esta ligação. É um profissional treinado, mas nem sempre ele é técnico. E aí esta ligação ela é triada e ela é passada por algoritmos, enfim, tem todo um sistema que é bastante complexo, muito bacana, e vai para a figura do médico, que tem, na verdade, a continuidade do atendimento até o despacho do melhor recurso disponível naquele momento para aquela atenção de saúde que é necessária e que demandou a solicitação. Teria que criar um exagerômetro, né, doutor? Para, de repente, medir aí a quantidade de exagero, né, que essa solicitação pode estar incrementada aí para, enfim, né? Em muitos casos o pessoal acaba exagerando para, inclusive, acelerar o atendimento. Isso é muito frequente, João. Isso é muito frequente, é uma angústia muito grande e uma das maiores angústias de quem regula às vezes, porque, na dúvida, pró-réu, eu não tenho como não mandar um recurso se eu tenho a dúvida. Na dúvida, eu mando. E é uma tremenda angústia saber que eu despachei, quando eu trabalho em duas regionais diferentes do SAMU. Numa delas eu só faço intervenção, na outra eu faço regulação também. E é uma angústia muito grande a hora que você percebe que você despachou um recurso de alta complexidade para um caso que não tinha aquela necessidade. Porque naquele mesmo momento, às vezes, você não tinha o mesmo recurso disponível para um outro caso de maior gravidade. Então, este fato existe, é muito mais comum do que todos nós, no mundo não APH, podemos imaginar. Mas aí, continuando o atendimento, o profissional que tripula a ambulância, seja ele a formação que for, condutor, enfermagem ou médico, ele vai com uma vaga noção do que vai encontrar. Eu tenho códigos, eu tenho, obviamente,
quanto melhor regulado for o caso, mais informações o médico intervencionista tem, mas ele sempre tem aquela dúvida, aquela incerteza de que quando ele chegar, ele vai encontrar de fato aquilo. E mesmo que o diagnóstico esteja correto, eu não sei se eu vou chegar lá e vou encontrar uma pessoa obesa, uma pessoa magra, se essa pessoa vai estar no primeiro ou no quarto andar de um prédio ou de uma casa. Tudo é muito incerto. Isso envolve uma pressão muito grande no atendimento. Então, voltando ao cerne da pergunta, o APH está acostumado a trabalhar sob pressão. É regra. A gente tem uma brincadeira, né? Eu particularmente faço uma brincadeira de que trabalhar no APH é uma cachaça, né? É aquela coisa assim, que ou você gosta ou você você é viciado naquele atendimento, é uma coisa que te faz, sabe, te dá prazer, a adrenalina daquele momento. Mas assim, o que mudou? O que mudou em relação a este momento? Ganharam destaque duas situações, duas palavras: medo e incerteza. Então, a hora que eu tenho o medo é da equipe se contaminar, o medo é do paciente adoecer de alguma coisa que ele não tem. Então, o paciente ele tem medo de ser atendido por você, ele tem medo de que você faça um procedimento nele, ele tem medo de que você precise entubá-lo. Ninguém quer ser entubado, claro que não, mas às vezes precisa. Então, isso já gera uma pressão muito grande, porque uma das perguntas, inclusive, que eu vi no chat aqui, falam como lidar com a família. E a família, muitas vezes, quer interferir nisso. Então, você tem uma conduta médica que vai em cima da técnica e a família é ansiosa, ou quer ou não quer que determinado procedimento, determinado encaminhamento aconteça. Então, você tem que saber lidar com isso. E essa é a pressão mais difícil neste momento. É você saber se posicionar e posicionar todos os envolvidos de qual é o melhor desfecho para aquele caso. Né? Então, acho que essa é a grande sabedoria, esse é o grande aprendizado, é o grande legado que todos nós estamos tendo desta catástrofe que aconteceu com a nossa saúde. Quando eu falo nossa, eu não me restringo a uma área ou a um país. Né? É uma pandemia. Né? Então, enfim, a pressão existe. Existe necessidade, eu vou enganchar numa outra pergunta que eu já vi lá, que fala sobre como fazer descompressão, né? Se as equipes têm espaços para de alguma forma, ter apoio e terem a descompressão. Então, primeiro, apoio psicológico, sim, diversas foram as iniciativas de diversos municípios, dando apoio psicológico. Eu mesmo participei de 1 ou 2 grupos desses que, via remota ou à distância, ensinavam técnicas de relaxamento, de respiração, de como você saber lidar com algumas situações que são situações que não são comuns ou não eram comuns nesse nosso dia a dia. Então, existe uma grande comoção e existe uma grande vontade de todo mundo ajudar. As pessoas, às vezes, não sabem muito como, mas, respondendo a uma pergunta de um dos nossos espectadores aí, sim, existe apoio para essa descompressão. O sistema do atendimento pré-hospitalar, SAMU, ele é gerido pela municipalidade ou pelas municipalidades. Então, para responder uma outra parte da pergunta, que são espaços de descompressão, isso depende um pouco de qual é a estrutura que é disponível naquele município ou naquela base onde fica uma ambulância. Então, tem estruturas que são mais completas, onde eu tenho academia de ginástica, eu tenho espaço que eu posso, em um determinado momento, fazer uma outra atividade, e eu tenho estruturas que são muito acanhadas, que, na verdade, são apenas um lugar onde você pode descansar entre um atendimento e o outro. Então, essa resposta ela fica um pouco aberta, no sentido de depende um pouco da estrutura que foi disponibilizada para aquela base ou para aquele atendimento. E nas centrais de regulação, sim, essas todas têm a sua sala de descompressão, ou espaços de descompressão. Aqui em São Paulo, inclusive, tem uma área muito bacana com a possibilidade de as pessoas terem um tempo para desestressar. Acho que eu peço ajuda agora aos colegas para completarem aí qual é a visão deles a esse assunto, e fico à disposição caso eu não tenha sido claro em algum dos pontos que eu mencionei. Quem pode complementar? Doutor Piani, Gilberto.
Dá uma complementada no que o doutor falou, claro, e segue aí com o linha de raciocínio, mas eu imagino que tenha aumentado o índice de rejeição do paciente para ir para o hospital. Quer dizer, até então ele aceita o atendimento emergencial, mas em alguns casos a família fala, não quero ir para o hospital, por razões aí já conhecidas por todos, né? Sim, exato. Então, acho que pegando o gancho aí do que foi comentado, né, vou começar de trás para frente para tentar manter a minha linha de raciocínio. Sobre a descompressão, acho que é fundamental. Os funcionários estão, sim, sobrecarregados. A gente está tendo uma abertura de milhares, não são centenas, são milhares de leitos de uma semana para outra. E você não tem gente para isso. Então, você pega os funcionários que são qualificados e aloca eles em mais de um emprego. Então, a carga horária que deveria ser 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, hoje, ela em algumas situações, está invertida. Você tem 36 horas de trabalho por 12 de descanso. E não é um trabalho tranquilo, né, de outros tempos atrás. Não, é trabalho extremamente tenso e fazendo cabo de guerra com a morte o tempo inteiro. Né? Então, é muito mais estressante, muito mais dificultoso e muito mais carga horária trabalhada por profissional. A gente nunca teve tanto emprego sendo gerado na área de enfermagem, medicina e fisioterapia como está tendo agora. Outra situação, cada região, cada estrutura, eu diria assim, né, seja pública ou privada, tenta compensar esse estresse da forma que pode. Apoios com psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionais acontecem em várias unidades, várias municipalizações, várias bases, vários hospitais. Todo mundo tem noção de que isso é uma realidade, né, que precisa disso. Agora, a efetividade disso, eu confesso que a gente ainda não tem isso em dados, né, para dizer, olha, estamos melhorando o burnout, como foi uma das perguntas colocadas aqui, né? Estamos evitando um burnout ou estamos melhorando condições psiquiátricas ou psicológicas dos nossos colaboradores, tomando algumas medidas. A gente estima que esteja sendo bom. Agora, o quanto de eficiência isso tem, quanto de eficácia isso tem, ainda não tem dado suficiente para poder medir. Da outra forma, a gente tem uma outra questão que foi colocada ali também, como que os familiares estão lidando com essa pressão do paciente internado isolado e o familiar precisa ter notícia. Né? Então, fazer uma visita particular, visita presencial pode ser feita, né? Na maioria dos serviços, não. O que a gente tem fornecido para os pacientes que outrora a gente tirava dele, né, são acesso a celular, acesso à rede Wi-Fi do hospital. Olha, você pode fazer uma chamada de vídeo com o seu familiar a qualquer momento, contanto que não atrapalhe a logística do serviço aqui, mas ele não pode te visitar. Então, a gente tem aí pacientes internados por 10, 15 dias, coisas que nessa segunda onda são mais prevalentes, e na primeira onda eram internações mais curtas, né? O doutor Volpiano depois pode até comentar melhor sobre isso. Mas agora internações mais longas, o paciente mais tempo isolado da família e o contato que ele tem hoje é um contato muito mais digital do que presencial propriamente dito. Respondendo a tua pergunta agora, João, finalmente, é o seguinte, a gente nunca teve tantos casos de recusa de encaminhamento como tem agora. Então, às vezes, a gente vai na casa do familiar para fazer um atendimento simples, porém de emergência, né? Então, como a gente vai lá atender uma hipoglicemia, por exemplo? Se não for corrigir a hipoglicemia, o paciente pode evoluir a óbito, né? Especialmente em casos pediátricos, enfim. Então, quando a gente chega para poder prestar o atendimento, faz a correção glicêmica desse paciente, né? Faz lá açúcar na veia, e o paciente tá lúcido, volta à vida, né? Tava lá todo moribundo, ressuscitou o paciente. E aí ele próprio fala, não, agora eu já estou bem, eu não quero ir para o hospital, né? Vai falar, mas em alguns casos é importante a investigação do porquê que a sua glicemia caiu, né? O que está descompensando a sua diabetes, tem que fazer uma investigação aí de infecção, enfim, mas o paciente se recusa, ele não quer sair da casa dele, ele tem medo de ir até o pronto-socorro, né? Então, essa é uma situação real, seja o paciente ou o familiar, como foi colocado pelo Dr. Maurício. E algumas vezes, eu vou dizer isso com muita lamentação e pesa-me mesmo, porque
algumas vezes a gente chega lá tarde demais. Então, o familiar fala para a gente, nossa, o paciente estava aqui com dor no peito, ou então com a boca torta aqui, desde o final de semana, mas a gente ficou com medo de levar ele no pronto-socorro. Ontem ele teve uma dor no peito muito forte, mas a gente achou melhor esperar, deu um remedinho para ele e fez ele dormir. Então, são pacientes que, em outros momentos, se tivessem um atendimento adequado, talvez, isso é apenas uma ideia, mas talvez pudessem ser salvos. E hoje, por conta do medo de ir para a unidade hospitalar e se contaminar lá, estão morrendo em casa, tá? Então, essa é uma realidade, uma pressão muito grande que todo mundo está passando, porque esse paciente que morreu, se for suspeita de Covid, a maioria dos fluxos municipais hoje não permitem nenhum velório adequado, vamos dizer assim, para fazer uma despedida adequada, são velórios muito reduzidos, quando tem, com pouca participação de familiar, então é um ambiente que é extremamente estressante para o familiar, para o paciente e para todos os profissionais que estão envolvidos ali, tá bom? Deixo também à disposição aí, caso tenha algum outro questionamento. No demais, passo a palavra para o Dr. Volpiani e para os demais colegas. Fernanda, acho que tem que abrir o seu microfone. Pronto, melhorou? Melhorou. O Maurício citou um tal de medo. Medo do profissional, né, de pegar, de ter o problema, esse pavor geral que existe. Olha, uma coisa é medo, outra coisa é covardia. Quando começou a pandemia, disseram para mim, Volpiani, você já é um velhinho, um sexagenário, convém colocar o pijama e ficar em casa. Eu disse, nem morto, nem morto. Eu sou um soldado da frente de batalha, porque eu conheço gente que, desde que começou a pandemia, dá-lhe atestado para não aparecer em hospital. De forma alguma. Eu morro, mas não entrego. E até agora o vírus não me quis. Passou reto por mim, não teve problema nenhum. Claro que eu tomo os meus cuidados, evidentemente. A questão seguinte é a questão da informação do quadro clínico do paciente. Eu vou dividir em dois setores. Um deles, eu vou dar um exemplo de um paciente internado com Covid de 70 anos de idade. Esse paciente com 70 anos de idade, ele tem 2 filhos, um de 40, um de 35. E esses filhos vêm saber diariamente do paciente, do papai deles. E aí, nós vamos informando, olha, o teu pai está bem, onde piorou, não sei o quê. Dia seguinte, o teu pai foi entubado, porque piorou, não sei o quê. Terceiro dia, mantém entubado, não está indo muito bem. E você percebe que a sequência de informações que nós estamos dando para esses familiares, o familiar percebe que a coisa não está indo muito bem e que pode acabar, o adulto vai entender perfeitamente isso aí. Até que chega no 5º, 6º dia e você diz, olha, o teu papai não está bem, ele está fazendo diálise, ele está sangrando, ele está... Quer dizer, então, o familiar começa a perceber e começa a entregar na mão de Deus, né? Começa a entregar na mão de Deus. E aí, geralmente, eu peço para que sempre que for dar notícia do óbito, por exemplo, que sejam 2 pessoas, 2 profissionais, um enfermeiro, um médico, 2 médicos, exatamente para complementar as informações, para não sobrar dúvida do que foi feito, né? E também para um olhar sereno. Nós temos que olhar no olho da pessoa, sentir um pouco o outro lado, sentir o lado da família que perdeu o seu ente querido, né? Então, nós temos que nos sensibilizar um pouco com essas coisas. Então, claro que não pegar tudo para nós, senão, no fim do dia, nós somos um poço de tristeza e nós temos que tocar a vida no dia seguinte. O outro evento, pessoal, é que nessa segunda onda da pandemia, começou a morrer gente moça. Começou a morrer gente de 30, 35, 40, 50 anos de idade, que não morria tanto antes. E essas pessoas têm filhos de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos ou de 15 anos. E vai explicar para essas crianças
o que está acontecendo. Primeiro, elas não vão na UTI, né? Quem vai é um familiar X ou Y, a mãe ou o irmão da pessoa, vai, recebe as nossas notícias, está entubado, está grave, está melhorando, está piorando, não sei o quê. Mas quando a coisa piora mesmo, quando a coisa piora de verdade, que você começa a declarar que o fim é o mais provável para esse paciente, né? Geralmente, o familiar adulto que você explicou chega na criança e explica que, olha, o familiar minimiza o problema do internado, minimiza. Não, Deus está cuidando dele, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vamos fazer oração, vamos fazer... Tá bom. Então, isso aí minimiza o quadro clínico para a criança. Aí o doente morre. E agora, pessoal, li recentemente um trabalho de um apêndice já da formação médica, que é a informação difícil. Já tem um trabalho, já tem disciplinas, subdisciplinas, segmentos de disciplina em faculdade, que é com relação à informação difícil, quer dizer, aquela informação dura de dar, que é a informação de explicar para uma criança de 8, 10 ou 15 anos que o pai ou a mãe morreu. E aí, o que eles recomendam, e eu passo para vocês, porque eu acabei lendo tudo isso aí, o que eles recomendam é que se evite metáforas. Que se evite metáforas. A cognição da criança não é madura suficiente para entender que o familiar virou anjo, que foi para o céu, que mora nas nuvens, não sei o quê, Então, o assunto morte tem que ser tocado também com a criança. É duro, né? É duro falar isso aí. Mas essa orientação é esse o melhor. Evitar tanto metáfora. E outra coisa que eu tenho observado é um efeito Peltzman. Efeito Peltzman. O que será o efeito Peltzman que eu vou, piano e achuto? O efeito Peltzman é um efeito que foi discutido em economia, que é o seguinte: quando existe uma crise, existe um medo, um pavor, e todo mundo se preocupa, tal coisa. Quando o perigo abaixa, nós voltamos a ficar imperiosos, machões, destemidos, nós somos terríveis, né? Nós vamos para a briga e tal coisa. Dá para aplicar o efeito Peltzman também na saúde. Vejamos, vamos supor, isso é típico, vamos supor que o paciente ache que tem um infarto, ou que tem um AVC, ou que está com câncer em algum lugar. Pavor geral. Preciso mudar de vida. Vou largar de beber, vou largar de fumar e vou começar a andar 40 minutos toda manhã. Não é assim? Hein, João? Não é assim mesmo? Aí ele vai no médico. Puta pressão, né? Puta pressão em cima dele. Uma tremenda pressão. Acho que eu vou morrer. Essa pressão maluca. Aí chega no médico, o médico examina e fala: você quer saber de uma coisa, João? Você não tem nada, você está muito bem de saúde. Ele sai leve do consultório. Ele sai levíssimo. E a primeira coisa, Maurício, que ele faz, quando ele bota o pé na calçada, é esquecer a promessa que ele fez de mudar de vida. Pronto. Esse é o efeito Peltzman. Então, veja, na pandemia, quando começou a pandemia, acende um cigarro no carro, né? Todo mundo apavorado, todo mundo. Quando teve o primeiro lockdown, ninguém saía de casa. São Paulo estava às moscas aqui. Não tinha um gato na rua. E atualmente já não é tanto. Aí começaram a pedir a tal de vacina. Vacina, pelo amor de Deus. Vacina, pelo amor de Deus. E veio a vacina. Pronto. Efeito Peltzman. Começaram a dar uma relaxada. Começou os pancadão, tá certo? Começou a andar sem máscara e começou, inclusive, aqui em São Paulo, o baile da terceira idade. João, Maurício, Fernanda, me ajuda, pelo amor de Deus. Não é para baixar a guarda. Não é para baixar a guarda. Tem que se proteger. Muito obrigado. É isso que eu tinha que falar. Obrigada a vocês todos. Tem uma última pergunta do Valdomiro Pazin para o doutor Maurício,
que é: o governo de São Paulo prorrogou por 15 dias a quarentena. Ele quer saber de que forma isso afeta aos socorristas. Bom, a atitude da prorrogação, ela faz com que se mantenha um status de, talvez, mudança no perfil do atendimento. Eu acho que o que mais influencia, talvez o que a gente mais percebe nesses períodos onde o comércio está praticamente fechado, os movimentos sociais, em termos de deslocamento de pessoas, diminuem. Então, talvez a grande influência no atendimento do pré-hospitalar seja o incremento de, estatisticamente, casos clínicos em detrimento de casos traumáticos ou em casos que envolvem um maior risco pela própria mobilidade, né? Em termos do dia a dia do trabalho, estarmos num período de quarentena maior ou menor, a dinâmica do serviço, do sistema, não muda. O APH ele é um serviço que foi idealizado para trabalhar na ociosidade. Ele só funciona bem se ele tiver alguma ociosidade. Por quê? Porque eu dependo, como já falamos, do tempo-resposta. Então, a quarentena, de certa forma, desafoga o sistema em relação a eventos mais acidentes, mais traumas, que envolvem, por exemplo, trânsito, que envolvem, por exemplo, o deslocamento de pessoas. Eu acho que, nesse sentido, existe uma discreta alteração. Em relação aos casos clínicos, eles têm uma incidência maior, mas isso não é porque o governo prorrogou ou não a quarentena, é porque a gente está realmente num momento ainda do auge da onda, né? Apesar de alguns serviços estarem mostrando, como o próprio Dr. Volpiani falou, que ontem ou hoje ele já teve uma percepção de uma redução do número de casos novos. Alguns hospitais de São Paulo já estão fazendo esse tipo de pontuação de que o número de casos novos também tem diminuído. Existem alguns hospitais em outras municipalidades onde a gente vê que o caos ainda está instalado. E nós temos uma realidade que é uma realidade de muitos Brasis, né? Não só em distribuição geográfica, onde o fluxo de pessoas e a presença do vírus e das suas novas cepas, ela oscila de forma diferente entre as localidades, como também nós temos algumas realidades muito diferentes, e isso é uma coisa também que não foi abordado aqui, mas que é muito importante de ser dito, que é muito difícil você fazer um isolamento dentro de uma periferia da cidade de São Paulo. Se você for imaginar que alguns domicílios, em uma residência de 2 ou de 3 cômodos, abriga 10 pessoas, como é que você isola alguém? E eu não estou falando de que as pessoas estão indo para a rua para pancadão, de que estão indo para a rua descumprir o que se pretende que seja feito. Não existe condição física disso acontecer. Então, a realidade é uma realidade muito, muito ingrata nesse sentido, né? A gente tem que ponderar, e aí voltando para a pergunta, o fato do governo ter prorrogado 15 dias a quarentena está diretamente relacionado, o sucesso disso, diretamente relacionado com a consciência da população. Se a gente não conseguir passar a consciência à população de que o momento ainda é um momento de muito risco, de muita necessidade de algum recolhimento, de nada adianta prorrogar a quarentena, né? E nós, socorristas, estaremos sempre à disposição com a vontade de atender da forma de maior presteza possível. Então, se a gente percebeu alguma mudança, a gente percebeu alguma mudança, sim, em termos de casuística de traumas e, às vezes, um pouco de violência em algumas regiões mais periféricas. Isso a gente conseguiu perceber. No mais, muda muito pouco. O dia a dia ele é dentro de uma dinâmica que ter ou não quarentena muda realmente muito pouco para a atividade essencial do APH. Joia. Pessoal, infelizmente o nosso horário está acabando da live. Eu vou ter que passar para o João para fazer a finalização, mas queria antes agradecer a todos vocês pela
partilha de informações de vida e de experiência que vocês fizeram e dar parabéns para vocês que estão nessa linha de frente e são heróis para nós, cuidando de nós. Eu quero fazer isso em nome de toda a população, dos participantes dessa live, né? Muito obrigada e obrigada pela live de hoje. Obrigado, Fernanda, falou tudo. Queria novamente agradecer a todos aí por ter aceito o convite. Deu vontade de falar mais, e se deu vontade de falar mais porque foi gostoso, foi agregador essa conversa, e fatalmente a gente vai voltar aqui, né, renovando essa conversa, né, envolvendo todos aí para uma nova oportunidade. Muito obrigado a todos e gostaria de pedir a todos que continuem nos seguindo nas redes sociais para novas oportunidades, ok? Um grande abraço e saúde para todo mundo. Eu não sei se temos tempo ainda, mas se pudermos uma rodadinha só de agradecimento. Por favor. Eu queria encerrar, então, agradecendo aqui de novo à Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, em nome do Dr. Márcio Maciel e da Eliette, o João, Grupo M, Medical Fair, Malu Sivieri e todos os componentes desses 2 brilhantes times que eu tive o privilégio de conhecer recentemente. Obrigado a todos aí pela paciência de nos ouvir e à disposição para, a qualquer momento, mesmo que encerremos agora a nossa conversa, se quiserem deixar algum link aí para algum contato posterior, totalmente à disposição. Muito obrigado a todos. Eu agradeço, pessoal. Muito obrigado. Um time maravilhoso. Foi uma delícia conversar com vocês. Uma iniciativa espetacular. A minha Fernanda é uma craque, o João é outro, o Maurício, todo mundo aí. Então, fiquei muito feliz de participar com vocês. E estou à disposição. Essa que é a verdade. Obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Agradeço de verdade aí o convite, em poder colaborar, contribuir um pouquinho com experiências. É lógico que a gente queria chegar aqui e só trazer experiência positiva, só coisa boa, só coisa maravilhosa. Mas o momento, infelizmente, não permite isso. Então, as nossas condolências aí a todas as centenas de milhares de pessoas e aos seus familiares acometidos pela Covid, e que a gente possa ter aí momentos um pouco mais facilitadores daqui para frente. Estaremos sempre à disposição de vocês aí da administração, e muito obrigado e parabéns pelo evento. Com certeza teremos, Gilberto. Fernanda, deixa eu só fazer uma última consideração e agradecimento também, em nome da Medical Fair Brasil e da FBH, para a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, representado pelo seu presidente, Dr. Hélio Penha Guimarães, que também deu algumas contribuições prévias aí para a realização desse evento, e agradecer também a nossa CEO, Malu Sivieri, que me escalou aí para substituí-la. Espero ter cumprido esse papel, essa missão, e vamos para as próximas, ok? Ok, obrigada, pessoal. Até mais. Um grande abraço. Até logo, boa tarde.